Boa noite, meus irmãos, mais uma vez reunidos para louvar o nosso Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta quarta-feira. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias também no Salmo número 40. Quero deixar alguns versículos para nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar você, nesse momento, a fechar os teus olhos e vamos invocar a presença do nosso Deus neste momento de culto. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma vez, Deus amado, na Tua presença, com o desejo, Deus bendito, de louvar o Teu nome, de Te agradecer pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, pelo Teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido conosco, pela orientação que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, Deus amado, porque o Senhor nos permite mais uma vez, Senhor, nos reunir como igreja para falar contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso com as nossas vidas. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, porque nós precisamos do Senhor, queremos louvar o Teu nome, queremos Te agradecer, queremos, Deus amado, sentir a Tua presença em nossas vidas e pedir que o Senhor cuide de cada um de nós, Deus amado, porque nós precisamos do Senhor, nós nada somos sem a Tua presença, não podemos fazer nada, Senhor, sem a Tua orientação. Queremos viver, Deus amado, uma vida santa, uma vida agradável a Ti, uma vida correta diante do Senhor, dar um bom testemunho, Senhor, neste mundo que está precisando tanto, Senhor, do Senhor em sua vida, Senhor. Nós Te pedimos, Deus amado, que o Senhor continue a estar conosco, Senhor. Que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite as nossas vidas diante de Ti, e que nesta noite, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, nossas fraquezas, porque nós queremos, Senhor, andar diante do Senhor, ser obedientes à Tua palavra, Senhor, e viver uma vida digna, Senhor, neste mundo que nós estamos vivendo. Cuida de cada um de nós, Senhor, ouve a nossa oração, ouve a oração dos nossos irmãos, a Tua igreja que se reúne nesta noite, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, é a nossa oração, a nossa palavra. Amém. Pais e irmãos, vou fazer uma oração de súplica. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos falando contigo. E para te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vida. E te pedir, Pai, que esteja conosco, nos abençoando e livrando de todo o mal. Te pedimos, Pai Santo, que Tu venhas atender às nossas súplicas. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de todos nós. Pedimos uma bênção especial para todas as nações do mundo, Senhor, que estão passando por essa pandemia. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um, possa estar abençoando cada dirigente. Em especial, Pai, te pedimos pelo nosso Brasil,
Senhor, esteja com nossos presidentes, nossos governantes, que o Senhor possa estar orientando, Senhor, para que eles possam tomar decisões corretas e orientados por Ti. Fica conosco, Senhor. Também quero te pedir que o Senhor esteja com os enfermos da nossa igreja, pelo nosso irmão Clóvis, Senhor Roberto, Alzirinha, Ana Paula, Dona Luzia, a Clarice. Também te peço pela minha mãe, que está enferma, e uma bênção especial para meu pai, que está internado. Que o Senhor possa estar com ele, o Senhor possa estar cuidando dele, e eu creio que está, porque ele está recebendo as tuas cuidados, Senhor. Te pedimos também, Pai amado, pelas pessoas que já estão de alta, pela Lília, pela Maria Ed, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas e que eles possam estar alegres, porque sabe que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama. Também queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa estar à frente daquelas pessoas que cuidam dos enfermos, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão dependendo de Ti, Senhor, para que Tu livre de todo mal, que eles possam estar cuidando daqueles que precisam ser cuidados. Fica conosco, Pai. Perdoa nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos hoje e sempre. Amém. Da fundação do mundo, nosso Deus.
neste momento, dando início à nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso povo não está aqui, está cada um na sua casa, temos um grupo pequeno, apenas de logística, mas a palavra de Deus, sem qualquer impedimento, há de chegar com clareza à sua casa, ao seu coração. Por isso eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo de número 9. E eu vou fazer a leitura a partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do verso 28. Está escrito o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. O espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até o espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Bom, no momento em que você está passando uma determinada adversidade na vida, ou uma crise pessoal, ou familiar, ou estrutural, ou nacional, ou global, o que sustenta você é uma verdadeira espiritualidade. Se você tem a sua vida espiritual desfocada, nesta hora, você se fragiliza. Se você tem uma vida com Deus robusta, plantada no solo fértil da verdade, então o vendaval chega, o vendaval passa, e você permanece inabalável. Esse texto retrata para nós 3 grupos bem distintos. Primeiramente, fala da espiritualidade de Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que subiram com Jesus para este monte. E diz a Bíblia que Jesus subiu a este monte com o propósito de orar. Mas esses 3 discípulos não oraram, eles dormiram. O segundo grupo
é marcado pela experiência dos demais discípulos que ficaram ao sopé daquele monte. Diz a Bíblia que eles também não oraram. Diz a Bíblia que eles estavam entregues, conforme o relato de Marcos, dessa mesma passagem, discutindo com os escribas. Nesse ínterim chega um homem, um pai aflito, com o seu filho único, endemoniado, pedindo ajuda, pedindo socorro. E os discípulos não puderam expelir o demônio ou os demônios daquele menino. Mas o terceiro grupo, que não é verdade, não é um grupo, representa a pessoa de Cristo. E nessa conjuntura, Jesus revela 3 coisas importantes na sua relação com o Pai. Ele ora, ele obedece e ele tem poder. É sobre esses 3 grupos que eu quero conversar um pouco com você nesta tarde. Eu gostaria de caracterizar esses 3 grupos da seguinte maneira. Primeiro, a espiritualidade do monte. Segundo, a espiritualidade do vale. Terceiro, a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade do monte eu poderia denominá-la como a espiritualidade do êxtase sem entendimento. Pedro, Tiago e João estão extasiados diante do que estão vendo, mas falta-lhes discernimento espiritual. Eles estão pisando num terreno de milagres, mas falta-lhes a compreensão mais elementar das verdades essenciais da fé cristã. O segundo grupo, o grupo que ficou no vale, eu caracterizo como o grupo da espiritualidade da discussão sem poder. Marcos diz que eles estão discutindo com os escribas. E os escribas eram os maiores inimigos naquela época de Jesus. Eram uma espécie dos teólogos da época. O grupo que era mais perito no estudo das Escrituras. E não obstante isso, eles perseguiram a Cristo. E quando os discípulos que ficaram no sopé do monte se distraem, perdendo o foco com a discussão infrutífera, eles não oram, eles não jejuam, eles não exercitam a fé, e eles estão impossibilitados de libertar aquele menino endemoniado e de socorrer aquele pai aflito. Porém, a espiritualidade de Jesus é marcada, como já dissemos, por oração, por obediência e por poder. Vamos ver então esses 3 grupos que estão expressos aqui na passagem que acabamos de ler. Primeiramente, vamos ver esse grupo que sobe com Jesus: Pedro, Tiago e João. Vale destacar que quando eles sobem para este monte, eles são surpreendidos por 4 milagres estupendos, extraordinários. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. As roupas de Jesus estão alvas como a lã, como a neve. Marcos diz que nenhum lavandeiro podia alvejar roupas daquela forma. O rosto dele brilhava como o sol. Então este foi o primeiro milagre que eles viram. O segundo milagre que eles viram é que aparece no topo daquela montanha Moisés e Elias, em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. O terceiro milagre é que uma nuvem luminosa os envolve. E o quarto milagre é que de dentro da nuvem brota uma voz, e essa voz diz assim: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Pressupõe que aqueles que estão vendo mais milagres tenham um mais lúcido discernimento das verdades espirituais. A nossa geração anda à cata de milagres, corre atrás de milagres, paga por milagres, acredita em milagres muitas vezes fabricados no enganoso laboratório do coração do homem, achando que se nós contemplarmos mais milagres, nós teremos uma fé mais robusta.
Esta tese não se sustenta à luz desse texto, porque você está vendo aqui 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. E se você olhar na sua Bíblia, você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história, e ao mesmo tempo as 3 gerações mais incrédulas da história. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles estão vendo milagres, mas eles não discernem. E o que é que eles não discernem? Primeiro, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro diz para Jesus assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. E não sabia o que estava falando porque estava falando de fato uma bobagem. E que bobagem? É que naquele momento Pedro compara e equipara Jesus ao representante da lei, Moisés, ao representante dos profetas, Elias, como se Jesus fosse apenas um grande homem. Mas Jesus é único, Jesus é incomparável, Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens, ele é o Emanuel. Pedro estava vendo milagres, mas não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo lugar, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne a centralidade da missão de Jesus. Aqueles discípulos não discerniram isso, se não vejamos. No versículo 31, nós somos informados sobre a pauta daquela reunião entre Jesus, Moisés e Elias. A conversa girou em torno da partida de Jesus para Jerusalém. Essa palavra partida no grego é a palavra êxodos, de onde vem a palavra portuguesa êxodo. Certamente Moisés e Elias estão conversando com Jesus sobre a sua ida para Jerusalém, para morrer na cruz. Era essa a sua missão. Para esse fim ele veio ao mundo. Esta era uma agenda estabelecida na eternidade. Diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte e cura aquele menino endemoniado e o devolve a seu pai, está escrito no verso 43 que todos ficaram maravilhados. Todos quem? Todos, a multidão ali presente, inclusive os discípulos. E Jesus percebe que tem nessa admiração uma outra agenda por trás, como aquela que tivera quando Jesus multiplicou pães e peixes, que a multidão queria fazê-lo um rei, e Jesus fugiu dessa multidão. Aqui mais uma vez, essa multidão com os seus discípulos e a anuência deles, volta para essa agenda. Eles estão maravilhados de verem Jesus fazendo milagres, libertando os cativos, o que eles não puderam. E mais uma vez essa tendência de querer fazer Jesus um rei político, ou um operador de milagres, ou um resolvedor de problemas imediatos, terrenos, temporais, humanos, leva os discípulos a também abraçarem esta causa da multidão. E é nesse momento que Jesus, no verso 44, se dirige aos discípulos, assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vou alterar meu cronograma, não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para libertar as pessoas endemoniadas e curar as pessoas enfermas. Não pensem em vocês que a minha missão no mundo é apenas para resolver os problemas do aqui e do agora. Eu estou indo para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou declarar a libertação de vocês. O êxodo espiritual de vocês vai acontecer lá na cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Entendam isso. Diz o verso 45, que os discípulos não entenderam isso. Eles estão vendo milagres, mas não sabem quem é Jesus, e não sabem o que Jesus veio fazer. Terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas eles desenvolvem a espiritualidade do pavor, da fobia e do medo de Deus. Somos informados que, no verso 34, que enquanto assim falava,
enquanto Pedro falava para fazer 3 tendas, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Mateus chega a dizer que eles caíram de bruços de medo, chegaram a quase desmaiar de medo. E aqui tem 2 pontos que merecem destaque. O primeiro deles é aquela espiritualidade da falta de reverência, onde as pessoas se aproximam de Deus de qualquer modo, de qualquer jeito, com qualquer postura, ou atitude ou palavras. Nós precisaríamos ter mais cuidado e reverência nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso trato com Deus. Por outro lado, há um outro extremo. É o extremo da fobia de Deus, do medo de Deus. E às vezes, os pais, até por descuido ou desconhecimento, correm o risco de plantar no coração dos seus filhos pequenos esse tipo de atitude. Quando um menino peralta está fazendo arte, ou está muito agitado, ou indisciplinado, o pai ou a mãe diz para essa criança: menino, fica quieto, Deus vai te castigar, se você continuar desse jeito. E de repente esta criança cresce com a ideia de que Deus é um detetive, um estraga-prazer, um guarda cósmico que está com um porrete na mão, pronto a lhe dar uma bordoada. Quando essa criança cresce, vira um adolescente, um jovem, na hora das suas grandes angústias da alma, para onde ele vai? A quem ele recorre? As pessoas então vão ficar com medo de Deus e fugir de Deus. A nossa espiritualidade, embora deva ser marcada por reverência, mas deva ser marcada também por um entendimento que nós podemos correr não de Deus, mas para os braços de Deus, como o pródigo, mesmo sujo, mesmo maltrapilho, para encontrar o abraço do Pai, o perdão do Pai, o beijo da reconciliação e a festa da comunhão. Os discípulos estão vendo milagres, mas estão sem discernimento espiritual. Esta não é a espiritualidade que suporte um momento de crise. Vamos ao segundo grupo, o que ficou no sopé do monte. A Bíblia não detalha o que eles ficaram fazendo. Porém, há uma informação em Marcos, no texto paralelo deste, Marcos capítulo 9, que enquanto eles estão ali, os escribas vêm para discutir com eles. Nós não sabemos qual foi o teor dessa discussão, mas é muito provável que eles estivessem discutindo com os discípulos sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, os confrontos de Jesus por curar em dias de sábado, que era talvez o maior ponto de tensão. E os discípulos entram nessa discussão. Eu quero dizer a você que tem hora de discutir. A fé cristã suporta a discussão. Nós temos até uma matéria chamada, que é a matéria que trata dessa questão, das polêmicas, dos pontos contraditórios, que precisa ser tratado, que precisa ser enfrentado, que precisa dar resposta. A apologética, portanto, é algo válido. Porém, nós temos que ter total cuidado para não fazer da nossa agenda uma agenda de discussões. Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Se nós ficarmos envolvidos em discussões e mais discussões, com aqueles que são contrários, com aqueles que discordam, com aqueles que pensam uma coisa, outros pensam outra, nós gastaremos todo o nosso tempo em discussões intérminas e infrutíferas. Isso pode ser uma espécie de armadilha para nos tirar do foco, como aconteceu com Neemias. Disse: eu não posso descer. Quando convidaram-no para um bate-papo ao redor de uma mesa, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ou como agiu Davi com seu irmão Eliabe, que o criticava. Davi o deixou e foi para outras pessoas, porque se você gastar o seu tempo com os críticos, discutindo,
Você vai perder o foco, você vai perder a paz, você vai perder a alegria, você vai perder até mesmo o entusiasmo de fazer a obra de Deus. Deus chamou você para fazer a obra e não para discutir a obra. E porque eles estavam discutindo, não estavam orando, nem jejuando, nem exercitando a sua fé. Por isso eles não puderam libertar aquele menino endemoniado. Mas enquanto os discípulos discutem, o diabo age. Enquanto os discípulos estão sem poder, os cativos estão dominados por uma força demoníaca opressora. Enquanto os discípulos se omitem de orar e jejuar, as forças do mal estão em ação, atormentando, escravizando e destruindo famílias. E vale destacar que ainda hoje é uma necessidade nossa, porque há determinados enfrentamentos na vida que nós não teremos condições de resolver na base do intelecto, da discussão teológica, do debate teológico. Nós precisamos de poder, e poder não se recebe na academia, poder se recebe com os joelhos dobrados. Poder se recebe quando você ora, quando você jejua, quando você desenvolve essa confiança no poder de Cristo. Quando perguntaram para ele, por que nós não podemos, os discípulos perguntam, por que nós não podemos expelir esse demônio? Jesus Cristo disse, por causa da pequenez da vossa fé, esta casta não sai senão com oração e jejum. Este é o momento que a igreja precisa ser conclamada a orar e a jejuar. Vivemos um momento de uma grande crise nacional e mundial. É preciso enfrentar esta crise com oração e jejum e confiança em Deus. Quando você olha nessa passagem, e aquele pai aflito chega a Jesus, dizendo, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, e eles não puderam. Jesus solta um gemido de angústia e disse, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. E quando o pai trouxe o menino a Jesus, o Senhor Jesus fez uma pergunta àquele pai, desde quando ele está assim? E o pai responde, desde a sua infância. E a palavra grega que aparece lá para a infância é brefos, que descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. E eu fico imaginando o sofrimento daquele pai. A Bíblia não fala da mãe, mas talvez tivesse uma mãe por trás também. Você já pode imaginar o que é um bebê com atitudes estranhas? O que é uma criança engatinhando ou brincando com seus coleguinhas e de repente o demônio toma? Porque o texto diz que o demônio, às vezes pegava esse menino, jogava no fogo, e ele saía todo machucado de lá, com queimaduras. Às vezes pegava esse menino, jogava na água, para ele se afogar, e os pais pegavam esse menino, já em estado de angústia, de afogamento. Às vezes o demônio jogava por terra, e ele saía todo ralado. Ele espumava, relhava os dentes, e dificilmente os demônios o deixavam, até deixá-lo todo quebrado, todo machucado. Imagina você o drama desse pai, vivendo essa situação desde a infância. Ainda hoje, você tem percebido quanto os demônios têm agido na vida de crianças, de juniores, de adolescentes. Como o entretenimento hoje, tantas vezes feito para esta faixa etária, é tão pesada de violência, de ocultismo e de satanismo. É a tentativa de capturar a mente das crianças, de escravizá-las, de domesticá-las para o mal. E a nossa geração precisa perceber a natureza desta batalha espiritual. E nós não podemos enfrentá-la vitoriosamente, a não ser por meio da oração, do jejum e de uma vida espiritual
plena de confiança em Deus. É maravilhoso que quando Jesus recebe aquele pai, e Jesus dá uma ordem para ele para trazer o filho, diz a Bíblia que o demônio jogou ao chão. E Marcos relata isso, que Jesus dá uma ordem: sai deste menino e nunca mais voltes a ele. A libertação de Jesus foi completa, imediata e eficaz. Os demônios precisam se submeter à autoridade absoluta do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, aquele que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno, e diante dele todo joelho precisa se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É tão importante nós entendermos que vivemos num mundo de tanta gente aflita, doente, escravizada, machucada e ferida, que precisa de cura, de libertação, de salvação, de restauração, e a igreja precisa se equipar e se preparar para atender a esta grande demanda que o mundo se lhe enfrenta ou se lhe põe. Mas eu quero, finalmente, olhar com você agora o terceiro exemplo desse texto. Que é o exemplo de Jesus. Se os discípulos que subiram o monte viram milagres, mas não tinham discernimento, se os discípulos que ficaram no sopé do monte discutiram, mas estavam desprovidos de poder, na pauta e na agenda de Jesus, primeiro, tem oração. Lucas é o único evangelista dos sinóticos que relataram esta passagem, esse episódio. Mateus, Marcos e Lucas, só Lucas nos informa que Jesus subiu este monte para orar. E Lucas conecta a transfiguração com a vida de oração de Jesus. Porque o verso 29 diz: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Porque Jesus orou, seu rosto resplandeceu. A Shekinah de Deus, a glória de Deus vazou o seu corpo e as suas vestes. É pela oração é que ele passa por essa gloriosa experiência. E essa experiência era uma espécie de prelúdio daquilo que seria a glória que nós teremos no céu com ele, quando o veremos face a face, e seremos como ele é. Jesus orou, e porque orou, o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. Quem não tem vida de oração, quando a crise chega, ele se desespera. Porque Jesus orou, ele não precisou se defender diante do erro teológico de Pedro, que compara-o e equipara-o a Moisés e a Elias. Porque ele orou, o próprio Pai sai em sua defesa, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Você não tem que se defender, você tem que orar. Porque quando você ora, Deus defende você. Quando você ora, Deus honra você. E foi isso que aconteceu com a vida de oração de Jesus. Segundo lugar, a espiritualidade de Jesus não é apenas a espiritualidade da oração, mas é também a espiritualidade da obediência. E você pode notar isso com total clareza nos versos 44 e 45, 43 e 44 e 45. Porque diante da admiração daquela grande multidão, que tinha como propósito levar Jesus para uma segunda agenda, para uma agenda apenas de curas, milagres e libertações, para que ele fosse um rei e messias político,
para resolver os seus problemas só do aqui e do agora, Jesus disse para os seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, o Filho do Homem vai para a cruz, o Filho do Homem vai ser crucificado, o Filho do Homem vai dar a sua vida em resgate de muitos, o Filho do Homem vai para cumprir uma agenda estabelecida na eternidade, e lá na cruz eu vou libertar vocês, lá eu vou quebrar as algemas de vocês, lá eu vou tornar vocês verdadeiramente livres, porque é na cruz que acontece o verdadeiro êxodo espiritual. Mesmo quando a multidão queria desviá-lo da cruz, ele continua completamente comprometido com essa agenda. Tanto é fato que você pode notar comigo no verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que havia ele de ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. As pessoas liam isso no rosto dele, no semblante dele. Olha o verso 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, sabendo que seria preso, sabendo que seria julgado, acusado injustamente, sabendo que seria condenado, sabendo que seria crucificado, sabendo que seria entregue nas mãos dos homens, e eles o matariam. Apesar da consciência plena dessa agenda de dor, ele não dá marcha ré, ele não se desvia, ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coração, porque na agenda de Jesus tem oração e tem obediência. Finalmente, a espiritualidade de Jesus não é apenas a espiritualidade da oração e da obediência, mas é também a espiritualidade do poder. Os discípulos não puderam libertar aquele menino, fracassaram. As vitórias de ontem não servem para hoje. Eles já tinham feito campanhas evangelísticas, onde retornaram a Jesus com tanta alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus diz: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eles já tinham tido vitórias nesta área de libertação dos cativos, mas agora eles fracassaram, porque a plenitude do Espírito Santo de ontem não serve para hoje. Hoje também você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas Jesus agora liberta aquele menino, com uma ordem expressa aos demônios, aquela casta de demônios: sai e nunca mais voltes a ele. E o menino fica completamente curado, liberto e é devolvido ao seu pai. Eu quero concluir a minha fala com você agora, dizendo que nós precisamos ter cautela para não adotarmos a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, que apenas vê milagres, mas está desprovido de discernimento espiritual de quem é Jesus, da missão principal dele, para vir ao mundo morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Precisamos desenvolver uma relação de reverência e ao mesmo tempo de deleite em Deus, para termos alegria em estar na sua presença e nos agasalharmos em seus braços eternos. Temos que ter cuidado para não ficarmos dispersos com uma agenda apenas de discussão de ideias, de apologética, de pensamentos diferentes ou até divergentes, a ponto de isso tomar por completa a nossa agenda e tirar-nos o foco e roubar-nos do privilégio que nós temos de orar, de jejuar, de desenvolver um relacionamento vivo com Ele, para que quando as necessidades surgirem, nós estejamos equipados e capacitados com poder para dar resposta a este mundo aflito. Que Deus nos ajude a imitar Jesus, na sua vida de oração, na sua vida de obediência. É claro que eu não posso obedecer como Ele obedeceu,
no que tange a natureza do que ele fez lá em Jerusalém. Ele morreu pelos nossos pecados, só ele podia fazer isso. Mas por outro lado, nós podemos aprender com Jesus uma vida de obediência ao Pai, porque exatamente é a obediência que revela a genuinidade da nossa fé. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos capacite com poder para vivermos neste mundo uma vida vitoriosa, uma vida digna do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Eu quero orar com você nesse momento, para encerrar este momento de Escola Bíblica Dominical e conclamar você para retornar, para participar conosco do culto às 19 horas. Então, onde você está, ore comigo. Deus amado, eu quero te agradecer pela tua palavra, preciosa, viva, oportuna, e nós pedimos que tu apliques esta palavra ao coração de todas as pessoas que estão nos assistindo, para que esta palavra gere vida, santidade, piedade, compromisso contigo. Que a tua bênção seja sobre o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.